questão, talvez, que tenha chamado mais atenção nesse momento da aprovação da PEC emergencial, na madrugada desta segunda-feira, sexta-feira, dia 12 de março, na Câmara dos Deputados. Foi todo um rito muito rápido e permite ao governo gastar, empregar 44 bilhões de reais, além do teto das despesas, com o auxílio emergencial. Alguns senadores, quando foi a votação aqui no Senado, questionaram esse valor. Na Câmara dos Deputados também houve questionamento nesse sentido. E eu gostaria de saber como, entre as alterações na Câmara, só houve uma supressão de pontos, então a PEC está pronta para a sanção pelo presidente da República. Então, eu gostaria de saber do senhor senador, também de você, Felipe, se esse valor, a gente começando pela questão do auxílio emergencial, se esse valor é suficiente para mitigar os efeitos da crise sanitária em que a gente se encontra nesse momento. Senador. Bem, eu acredito que não, que essa PEC emergencial tem um erro de origem. Se nós queríamos efetivamente garantir um apoio à população durante esse período da pandemia, onde as pessoas perderam empregos, perderam a renda, foram obrigadas a permanecer pelo menos uma parte do seu tempo em casa e precisam permanecer, nós tínhamos que dar um tratamento isolado ao tema do auxílio emergencial. Eu, na verdade, entendo que o governo fez foi utilizar como uma espécie de pretexto ou de moeda de troca o auxílio emergencial para agilizar algumas mudanças em termos de busca de equilíbrio fiscal, de adoção de medidas de austeridade e para facilitar, inclusive, a aceitação por parte do Congresso e de parte da sociedade, embutiu essas medidas de ordem fiscal que, na verdade, travam ainda mais a possibilidade de ampliação de gastos públicos num momento de dificuldade como esse que nós estamos vivendo. Aliás, vai na contramão do que o mundo está fazendo agora. Enquanto os países mais desenvolvidos, os próprios Estados Unidos, estão procurando ampliar os seus gastos no sentido de animar a economia, de atender às necessidades da maior parte da população, o governo brasileiro vai na linha oposta. Eu acredito, inclusive, que isso foi uma jogada, em grande parte, política do próprio ministro Paulo Guedes, que se viu inteiramente sem chão no momento em que Bolsonaro ameaçou adotar certas políticas não ortodoxas, especialmente no que diz respeito à política de preços dos combustíveis, e que ele, para justificar a sua permanência no governo, precisava garantir o auxílio emergencial, mas, ao mesmo tempo, com a sinalização para o mercado de que viriam medidas duras no sentido de impedir mais gastos públicos. Felipe, por gentileza, antes de você começar, Felipe, eu só queria fazer uma correção, que eu falei aqui no começo que a PEC estava pronta para ser sancionada pelo presidente da República. Na verdade, não, a PEC não é sancionada pelo presidente, a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional. Então, só para deixar essa informação bem clara aí para o nosso espectador. A PEC vai ser promulgada pelo Congresso Nacional. Felipe, por gentileza, seu ponto de vista. Bom, obrigado, Antônia Márcia, Glauciene, cumprimentar também o senador Humberto Costa. É um prazer participar do programa. É preciso ter claro que o governo tentou, como disse o senador, fazer uma espécie de barganha, colocar um programa de ajuste fiscal que estava posto em 2019 em troca de algo que seria inescapável, que é o chamado auxílio emergencial, uma transferência social. O inusitado disso é que, no que se refere ao auxílio, a proposta de emenda à Constituição fixa determinadas diretrizes que depois vão amarrar bastante a possibilidade de se conceder novas rodadas eventualmente necessárias. Porque, veja, a Constituição prevê o chamado crédito extraordinário, que é justamente para esse tipo de situação, de imprevisibilidade e urgência. Então, perdeu-se um tempo grande. Quer dizer, nós já estamos em março, esse auxílio poderia ter sido aprovado em janeiro, as pessoas estão em condições
muito ruins, né? Claro que quando a gente fala isso, é preciso entender que a taxa de desemprego, se a gente considerar a mesma participação da força de trabalho do pré-crise, já está em mais de 21%. Então, existe um contingente de pessoas que estão à margem do mercado de trabalho e mesmo do mercado informal e que vão precisar de algum tipo de ajuda. É típico do papel do Estado fazer essa intervenção. Agora, os 44 bilhões, para responder a sua pergunta, pelas contas que nós fizemos na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, devem ser suficientes para dar, no máximo, 5 meses de auxílio. É claro que ainda não se tem aquilo que a gente chama de parâmetros, né? Não se sabe ainda quais vão ser os requisitos. O ministro Paulo Guedes, ele fica anunciando na imprensa, vez por outra, alguma indicação de qual vai ser o benefício médio, mas então nós fizemos algumas simulações. Assumindo que o auxílio seja pago para 45 milhões de pessoas, incluídas aí as beneficiárias do Bolsa Família, de 19,2 milhões, e já considerando que os R$250 vão ser pagos de maneira líquida, né, para os beneficiários do Bolsa Família, que já recebem cerca de R$190 hoje, então os 44 bilhões permitiriam financiar 5 meses de auxílio. O problema é que a economia está numa trajetória bastante ruim. Os 2 primeiros trimestres tendem a ser ou de estagnação ou até de uma pequena recessão, dependendo muito da necessidade de restrição à circulação, de medidas que ainda precisem ser tomadas, como nós estamos vendo a maior parte dos estados indo nessa direção. Isso afeta a economia. Então, a recuperação da atividade no segundo semestre é a grande expectativa para que a economia possa ter um crescimento entre 2% e 3% nesse ano. Mas é super arriscado, porque se a vacinação não avançar até o meio do ano para um percentual relevante da população, perde-se também o segundo semestre em termos de retomada do PIB. E aí você vai, provavelmente, ter a necessidade de tomar medidas para além desses 44 bilhões que foram anunciados. E aí é que vai ser o problema, porque a PEC ela criou uma jurisprudência que acaba dizendo o seguinte, olha, para fazer um novo auxílio você vai precisar de novo modificar a Constituição. Então esse é um problema inicial que eu coloco aqui. Quem fez o antigo cadastro e recebeu, vai precisar fazer um novo cadastro? Uma pergunta semelhante veio do Ari Pacheco, também no Instagram. Ele diz que em 2018 contribuiu com uma faixa de renda acima de R$28 mil, ou seja, contribui com imposto de renda, né, paga imposto de renda, mas agora está desempregado. Essas pessoas vão ter acesso ao auxílio emergencial? Eu não sei se vocês já têm acesso a essas informações. Eu passo essas 2 perguntas para o senador Humberto Costa, que o senhor participou aí das negociações. As negociações entre o governo e o Congresso já envolveram esses detalhes sobre quem vai poder receber o auxílio, senador? Não, que eu tenha conhecimento, não. Na verdade, nós temos já instrumentos consagrados há muitos anos que permitem identificar claramente quem são as pessoas e as famílias que poderiam e deveriam ser atendidas pelo auxílio emergencial. O que nós vimos no ano passado, e agora, inclusive, o governo se vê obrigado a cobrar das pessoas, é que muita gente que, de fato, não deveria ter tido o direito a receber o auxílio emergencial, receberam essas pessoas, né? Muita gente recebeu. Isso porque o governo não quis se restringir ao chamado CadÚnico, que já é um cadastro de muitos anos que identifica por faixa de renda as pessoas que podem ser elegíveis para o recebimento de determinados benefícios. Não sei se o governo, agora reduzindo o número de pessoas beneficiadas, o que se fala, o que se especula é que seriam 30 milhões de pessoas a menos a receberem esse auxílio,
do que aquelas que receberam no ano passado. Então, não sei qual vai ser o critério que o governo vai utilizar para definir quem serão os beneficiários desse novo auxílio emergencial. A outra pergunta que você fez, desculpe. É sobre uma pessoa que está desempregada, que tinha uma renda salarial alta, né, que até contribuía para o imposto de renda, mas que agora está desempregada, ou seja, está dizendo que precisa do auxílio. Em tese, deveria ser beneficiária, não é? Mas eu não sei, isso tudo vai depender de uma regulamentação que o governo deve estabelecer aí nos próximos dias, ou talvez estabeleceu e ainda não divulgou. Não é? Eu não tenho como responder se essa pessoa será ou não beneficiária. Em tese, sim, porque, em verdade, o número de pessoas que estão sem ocupação, sem trabalho, tem aumentado progressivamente. E, associada a isso, já uma situação que se aprofundou ao longo do ano passado, de crescimento da desigualdade, de crescimento da pobreza, até de retorno da fome. Em tese, o número de pessoas a serem beneficiadas agora deveria ser maior e com um valor maior. Na verdade, quando nós formos avaliar boa parte das pessoas que vão receber, por exemplo, quem está no Bolsa Família deverá receber um complemento para atingir aquela que vai ser a média ou aquela que vai ser o teto máximo de recebimento desse benefício. Então, isso não vai representar, como representou no ano passado, em que algumas famílias receberam R$ 600, outras famílias receberam R$ 1.200, um grande incremento daquilo que as pessoas já recebem hoje em dia. Por outro lado, boa parte das pessoas que vão receber já são aquelas que estão há muito tempo se candidatando ao Bolsa Família ou que perderam o Bolsa Família e, na verdade, não vão ter um incremento tão grande. Então, o efeito desse auxílio emergencial agora, ele vai ser muito menor do que aquele que nós tivemos no ano passado, que, de certa forma, até segurou a queda do PIB, porque muitas pessoas utilizaram esse recurso para pagar dívidas, outras para até mesmo poupar, fazer um pequeno benefício na sua casa, mas, principalmente, esse recurso foi para o consumo, e o consumo numa área central, que é a área alimentícia, a compra de alimentos para a sobrevivência das famílias. Então, essas respostas ainda precisarão ser dadas pelo governo. O que há até agora é especulação e também contas, como Felipe disse. Quer dizer, nós temos feito aí algumas projeções, algumas suposições, mas que eu saiba, não há ainda nada muito concreto sobre quem vai receber e quanto vai receber. Quanto vai receber é outra pergunta aqui, alvo dos internautas. A Tassi Gouveia, 25, pergunta pelo Instagram se é auxílio ou esmola, porque R$ 175, R$ 250 e R$ 375 são valores que estão bem abaixo do auxílio que foi pago no ano passado de R$ 600. E a Neta Cerqueira pergunta pelo Instagram se foi aprovado já um novo valor. Felipe. Olha, claro, as pessoas estão ansiosas para justamente ter as informações básicas do programa. O problema é que a PEC ela não traz nada disso. O que ela faz é autorizar que o programa seja criado por proposição legislativa, ou seja, virar uma medida provisória, ou então um projeto de lei no Congresso, na Câmara ou no Senado, trazendo todos esses detalhes. Então, por exemplo, quais serão os requisitos para poder acessar, se vai ter algum tipo de restrição para quem está desempregado, para quem quem é casado ou quem é solteiro. Então, tudo isso vai ter que ser detalhado numa proposta, numa proposição legislativa que pode ser uma medida provisória ou um projeto de lei.
Agora, isso já podia ter sido encaminhado. Vale dizer, enquanto a PEC estava tramitando, ter o desenho desse programa pronto para já anunciar de imediato. Então, a gente não vê isso ainda. No noticiário, o que a gente percebe é que o Ministério da Economia tem indicado que vai haver algum tipo de diferenciação para quem é solteiro, para quem é casado, para quem é chefe de família, etc. O benefício médio deve ficar em torno de R$250. Agora, como disse o senador, o Brasil tem um cadastro importante. Ano passado houve também um aprendizado da Caixa Econômica com milhões de benefícios que foram gestados e criados. Também já tem uma avaliação do TCU, no caso das fraudes que foram cometidas. Então, a tendência é que esse benefício seja feito com maior celeridade. Agora, sobre a pergunta do cadastramento, se vai ser preciso se cadastrar de novo, é a típica pergunta que só vai dar para responder quando essa proposição legislativa, seja medida provisória ou um projeto de lei, se torne pública pelo governo.